Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques desta edição. Conselheiros analisam 53 prestações de contas na sessão da segunda Câmara. Pleno do TCMS julga 19 processos dos jurisdicionados. Ação educacional na Escoex capacita servidores para a elaboração de ementa, acórdão, sentença e decisões. Acompanhe agora no programa do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Os conselheiros da segunda Câmara do TCMS, junto ao representante do Ministério Público de Contas, analisaram 53 prestações de contas, das quais apenas 3 foram consideradas irregulares. A sessão foi realizada no dia 23 de setembro e aplicou multas no total de 740 alfermes. O processo de contrato administrativo firmado entre a Prefeitura de Água Clara teve a execução financeira julgada irregular. De acordo com o relatório voto, não foram encaminhados os documentos fiscais relativos ao segundo e terceiro termos aditivos. Com relação ao processo número 5.484/2011, tendo como objeto o contrato número 61/2009, celebrado entre o município de Água Clara, sob a responsabilidade dos senhores Edivaldo Alves de Queiroz e Silas José da Silva, e a empresa Fama Assessoria e Consultoria SS Limitada. O voto está consubstanciado dos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos ao referido contrato, pela irregularidade e ilegalidade da etapa da execução financeira, em face do não encaminhamento da totalidade dos documentos fiscais relativos ao segundo e terceiro termos aditivos, pela aplicação de multa individualizada no valor equivalente a 300 alfermes aos senhores Edivaldo Alves de Queiroz e Silas José da Silva, em virtude do não encaminhamento da prestação de contas relativa à execução financeira, respectivamente, do segundo termo aditivo, no valor de R$ 168 mil, e do segundo e terceiro termos aditivos, no montante de R$ 336 mil. Pela concessão do prazo de 60 dias para os mencionados responsáveis, efetue o recolhimento da multa em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, façam a comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial. Pela determinação atual prefeito, senhor Silas José da Silva, que proceda a remessa no prazo de 30 dias, a contar da publicação da presente decisão, dos documentos relativos à execução financeira do segundo e terceiro termos aditivos do contrato, ou informe sobre eventual inexecução contratual sob pena de aplicação de penalidade prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, pela comunicação do resultado desses julgamentos. Já o recurso da Secretaria de Estado de Administração teve o pedido de provimento negado e manteve-se inalterada a decisão simples 87/2012. Quanto ao processo 17.088/2013, a Secretaria de Estado de Administração, embargos declaratórios, deliberação recorrida é 1/87/2012, recorrente Ronaldo de Souza Franco, assunto do processo contrato administrativo 16/2004. Eu acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e formulo meu voto no seguinte sentido: pelo conhecimento do presente recurso de embargos declaratórios e, no mérito, negar provimento ao pedido formulado pelo ex-secretário de Estado, mantendo-se inalterados os comandos da decisão recorrida em razão da insubsistência das alegações ofertadas. Na sessão do Pleno do TCMS, realizada no dia 24 de setembro, foram analisados 19 processos. Os conselheiros julgaram 2 processos irregulares referentes a balanço geral e orçamento-programa. Dos processos declarados regulares pelos conselheiros estão os de balanço geral, contrato administrativo, prestação de contas de gestão e recursos dos jurisdicionados. Já sobre os 2 processos irregulares, o primeiro é referente ao Balanço Geral de 2009 da Câmara Municipal de Selvíria, onde ficou constatado irregularidade de natureza contábil e patrimonial. No que respeita ao processo número 421/2010, que trata do Balanço Geral da Câmara Municipal de Selvíria, relativo ao exercício financeiro 2009, tendo como presidente o senhor Juliano Alexandrino dos Santos, o voto acompanha a análise das unidades de instrução e os pareceres da auditoria do Ministério Público de Contas, no sentido de que o processo receba a seguinte decisão: pelo julgamento da referida prestação de contas como contas irregulares, dada a ocorrência de irregularidade de natureza contábil e patrimonial,
em especial pela infração cometida ao artigo 29(6), letra A, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 25/2000, sem prejuízo do exame dos demais atos e fatos apurados em outros processos relativos ao mesmo período, pela aplicação de multa no montante equivalente a 100 UFERMs ao titular, senhor Juliano Alexandrino dos Santos, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para que promova o recolhimento junto ao FUNTC, e, nesse mesmo prazo, faça a devida comprovação dos atos sob pena de cobrança judicial. Pela recomendação ao atual ordenador de despesa e presidente da Câmara de Selvírio, no sentido de que observe, com o máximo rigor, as normas que regem a administração pública, notadamente no que se refere à fixação dos subsídios, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Com relação ainda, senhor presidente, a estes autos, solicito ao secretário das Sessões que considere a correção promovida no item 2 do voto, no qual foi inserido o prazo para recolhimento da multa junto ao FUNTC. São os votos. O outro processo é referente ao orçamento-programa de 2013 da Prefeitura de Sete Quedas. De acordo com o relatório voto, o Executivo Municipal não encaminhou peças obrigatórias do orçamento-programa. Processo 2783-2013 da Prefeitura Municipal de Sete Quedas, responsável José Gomes Goulart. Orçamento-programa 2013. Acolhendo a análise do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas, voto no seguinte sentido. Pela aplicação de multa equivalente a 101 UFERMs ao prefeito municipal, assim distribuído 100 UFERMs pela não remessa das peças obrigatórias do orçamento-programa de 2013 e 1 UFERM pela remessa intempestiva. A Escoex promoveu mais uma capacitação para os servidores do TCMS. A proposta da ação educacional abordou a elaboração de ementa, acórdão, sentença e decisões. O curso realizado para 45 servidores na Escola Superior de Controle Externo teve carga horária de 40 horas aula, sendo 8 horas de aula presencial e 32 horas de aula à distância. Segundo o instrutor, o curso tem o objetivo de garantir confiabilidade e qualidade às atividades de normas e jurisprudências, aprimorar as atividades de assessoria com padronização às normas dos documentos e qualidade na linguagem jurídica e ainda ter conhecimento do conceito e estrutura de ementa, sentença, acórdão e decisões judiciais. Há uma campanha no Brasil inteiro pela simplificação da linguagem jurídica e por uma padronização dos documentos. Então eu tenho trabalhado muito com os tribunais superiores, Conselho Nacional de Justiça principalmente, e um trabalho de padronizar, não é, de uma certa forma, formatar um texto só, mas as expressões adequadas, as expressões que devem ser empregadas, evitar o rebuscamento, um texto mais direto, mais objetivo, mais coerente, saber argumentar. Então, o curso ele tem uma parte teórica, nós vamos trabalhar padronizações, normatizações, expressões, e uma parte muito prática, fazer um parecer, fazer uma ementa, saber a diferença entre ementa de um parecer a ementa jurisprudencial, que é muito comum confundir, né? A falta de padronização de ementas, por exemplo, as decisões judiciais, saber fazer o relatório, como fundamentar. Então, o curso é um curso muito prático, tá? E tentar, de toda forma, especificar para a necessidade do tribunal, do órgão, né? Mais notícias do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul você acompanha pelo site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui e até a próxima semana.